Bom dia, boa tarde, boa noite, seja bem-vindo. Eu não sei o momento que você vai encontrar este material, mas com certeza vai te estimular a viajar pelo Brasil. E lembrando, parafraseando, enfim, copiando Lavoisier, nada se cria, tudo se copia. Esse formato é uma homenagem à professora Zezé Alves. E hoje nós vamos lá para cima, num lugar lindo, maravilhoso. Minha camiseta já vai entregar, ó, já vai entregar para onde que nós vamos passear hoje e conhecer. Não é a capital e nem a cidadezinha ali do lado, Olinda, que todo mundo conhece, fala, mas é também do lado, não tão famosa, mas tão importante quanto. E o meu convidado, Nildo, hoje vai nos mostrar um pouco dessa sua cidade, vai explicar um pouco e vai nos aguçar a vontade de esticar quando formos a Pernambuco para conhecer Jaboatão dos Guararapes. Oh, fantástico. Nildo, obrigado por aceitar o convite, bem-vindo. Tá? E eu queria começar te perguntando qual é a tua relação com a cidade? Marcos, veja mesmo, a minha relação com a cidade ainda começou nos finais dos anos 60, né? Eu sou oriundo da Zona da Mata Sul de Pernambuco, de uma cidade maravilhosa que eu tenho um carinho muito grande, que chama-se Água Preta. Daí nós nos mudamos para Jaboatão, e aí eu fui morar numa região periférica da cidade, mas uma região muito bacana, muito acolhedora. Esse local, né, onde eu fui morar, no bairro de Guararapes, tinha muita gente de várias cidades do interior, né? Então, eu acredito que isso também fez com que nós nos sentíssemos acolhidos, porque não era um local apenas dos jaboatanenses, mas era um local dos pernambucanos, era um local dos brasileiros. E aí quem chegava, né, era acolhido do mesmo jeito. Então a minha relação com a cidade ainda começou aí, nos finais dos anos 60, mais precisamente no ano de 1967. Ainda lembro. Faz um tempinho. Que bacana. E deixa eu te perguntar, para chegar na cidade, como que faz? Qual é o aeroporto mais próximo? A chegada é fácil? Estrada? Como é que é? Olha, é muito fácil, né? A cidade de Jaboatão, ela é cortada pela BR-101, que é uma BR conhecida no Brasil inteiro, né? Eu acho que todo mundo no Brasil já andou pela BR-101 em algum lugar do estado, em algum estado brasileiro, ela passa, ela corta, ela vai. Então, nós temos a BR-101, né, que nos leva a Jaboatão. Nós temos o aeroporto internacional que fica a 5 minutos, né, de Jaboatão. Ele fica muito próximo da divisa de Recife e Jaboatão. É uma parte bem estratégica da cidade, né? O aeroporto fica no sul, né? Então nós temos essa facilidade. E aí nós também somos servidos pelo metrô e pelo VRT, trens, os trens que vêm daquelas áreas metropolitanas, que faz chegar em Jaboatão nos seus vários recantos, né? Nos seus vários espaços. Então assim, Jaboatão é bem fácil de chegar. Se eu estou na capital, em Recife ou em Olinda, ali, que é do ladinho, é fácil chegar em Jaboatão, não é difícil. Muito fácil. Nós temos um sistema de transporte, né? O metrô que te leva até do centro do Recife até Jaboatão. Então, se você está em Olinda, que é uma outra cidade que está na zona norte, é só pegar um BRT, que é um sistema de transporte integrado também, e aí você pega um ônibus em Olinda, integra-se ao metrô e chega em Jaboatão. Perfeito. Então, vamos ver Maravilha. As fotos aí para atiçar o pessoal. Aguça esse povo a vir a Jaboatão. Vamos lá, Nilton. Nós vamos começar com este quadro, essa pintura. Explica para a gente, fala um pouquinho da questão histórica, por que Jaboatão é importante? Olha,
Primeiro, nós estamos com uma tela maravilhosa. Eu acho que nós fomos felizes de iniciar esse nosso bate-papo mostrando essa tela do Vitor Meirelles, que é um artista plástico, né, maravilhoso, né, famosíssimo. Então, esta tela é a Batalha dos Guararapes, né, que aconteceu no século XVII, né, em Jaboatão, especificamente em terra jaboatanense, onde antes tinha sido uma sesmaria, depois do processo de capitania. E aí tem um marco, né, que é o Parque Histórico hoje, que era Monte dos Guararapes, que foi onde tudo aconteceu, até por conta da questão estratégica militar, né? Então, houve essa invasão holandesa e esse confronto expulsou os holandeses não só do Parque Histórico, né, que hoje é Parque Histórico, mas antes do Monte dos Guararapes, e também do Brasil, né? Então, os holandeses foram expulsos do Brasil por uma equipe, né, bem menor do que eles, mas estavam mais organizados estrategicamente. Primeiro, porque ele já conhecia, né, este espaço, que é um espaço composto de mangues, de locais alagadiços, de morros. Então, não era um local de fácil acesso. Ainda não é. Imaginemos nós nos anos de 1646, né, por aí. 1648, 49 até 54, quando esses conflitos aconteceram, né? Então, a Batalha dos Guararapes é esta tela de Vitor Meirelles. E a gente abre aí, né, com essa bela paisagem, né? Beleza. E deixa eu te perguntar, por que esse nome Jaboatão Então, dos Guararapes? Você sabe dizer? Olha, alguns historiadores, né? A gente tem alguns historiadores. Aqui, essa região é uma região de Mata Atlântica. Nós ainda temos alguns requícios, eu chamo de alguns santuários. Eu gosto muito, às vezes, de passear, até mesmo lá no Monte dos Guararapes, que é muito próximo de onde eu moro hoje, ainda. É um lugar exuberante. Então, existia uma árvore, né? Primeiro porque aqui tinha indígenas nessa região. E tinha uma árvore chamada Iapoatã, né? Iapoatã, que acreditava-se, né, que era uma árvore frondosa e que muitos mastros de embarcações, que aqui também é uma região litorânea, né? Algumas embarcações eram feitas, os mastros, com esta árvore. Então, tem um historiador chamado Tomás Sampaio, que ele considera o nome originário dessa expressão indígena, Iapoatã, com Y. E tem outro que chama o Garcia Rodrigues, né? Ele já faz uma alusão do nome e da árvore, que é uma árvore também chamada de Iapoatã, né? Como os indígenas chamavam, né? A planta... E é uma planta, hoje não com a mesma... Eu não conheço a planta em si. Eu acredito que hoje tenha sido dizimada um pouco, talvez, não tenha com tanta abundância, mas era uma planta da época neste local, neste espaço. Entendi. Daí o nome, Iapoatã. Depois dessa aula de história, vamos para a primeira. Continuamos um pouco na história. Me fala prazeres, estou vendo aqui um trem. Olha, este local é o local, trem, né? Este local é o local que eu moro. Prazeres, o bairro de Prazeres. Eu não fiz um estudo historiográfico do nome, né? Mas até porque agora me veio à mente, eu preciso fazer isso, né? Até porque é um local muito aprazível também. E essa estação hoje não existe mais, até por conta da modernidade, da questão estratégica, né, do aumento da densidade demográfica e
as reformulações urbanas. Mas esse aí era um trem que nos trazia, que levava pernambucanos até Alagoas, né? Então, esta linha ia até Maceió. Esse trem, eu não sei precisamente quantas estações até Maceió, mas eram muitas, né? Eram 5 horas de viagem de trem. E esse trem também, ele era muito utilizado pelos trabalhadores, né, da cidade, que iam para a cidade do Recife, e também pelos estudantes, né, da época, porque nós não tínhamos muitas escolas no bairro de Prazeres, e aí tinham algumas escolas no centro do Recife, sobretudo quando nós chegávamos no ensino médio, hoje ensino médio, né? Então, o trem ele tem um papel importante. Hoje, neste espaço, a linha existe, só que de uma outra forma. Nesse local aí, eles fizeram um viaduto e é onde o metrô passa, e o metrô vai até, depois dessa estação Prazeres, que ainda existe, a estação que não é esta mais, é uma estação de metrô. Aí tem a última estação, Cajueiro Seco. E a partir de lá, esse metrô é integrado com VLT, que é o Veículo Leve sobre Trilhos, que leva até a cidade do Cabo de Santo Agostinho, e São Camaragibe, que é 2 cidades próximas, né, que são ligadas pelas linhas férreas, né? Ainda temos isso. Sabe, Então, Nildo, enquanto você começa a falar, eu fico imaginando a paisagem do trajeto. O Nordeste em si maravilha. é lindo. Imagine uma viagem dessa, né? A paisagem. Eu acho que eu ia querer viver na janela. Todos nós, quando íamos viajar, né, nós costumávamos viajar, sobretudo quando eu fiquei adolescente, eu ia muito para a casa dos meus familiares, né, na cidade de onde eu nasci, e aí a gente pegava muito trem, primeiro porque era mais barato, era mais divertido, era uma festa viajar de trem, e a gente saía contemplando essa paisagem, que era muito bonita mesmo, né? Então a gente criava, eu acredito que a poesia na paisagem, ela é muito forte, né? Ela fala, a Sim, paisagem é muito forte. perfeito. Vamos lá, então. Próxima, continua Olha, aqui. aí é um aglomerado, né? Nós temos aí 4 momentos de um jaboatão ainda antigo, né? Um jaboatão do início do século XX, ou final do século XIX. Na primeira foto superior à direita, nós temos uma casa da zona rural. A Jaboatão foi uma cidade que tinha a cultura açucareira muito forte. Então, essas regiões próximas aos grandes centros, às usinas, né, que hoje nós chamamos, as usinas, então eram casas da zona rural, onde as pessoas faziam casas, não eram casa de campo, era casa para moradia, e quem tinha dinheiro fazia na zona rural boas casas, né, para viverem de uma forma bem aconchegante, né, bem confortável. Depois, em cima, à esquerda, nós temos o centro de Jaboatão, na área que hoje... Jaboatão acabou se dividindo em 2 partes, né? O Jaboatão Centro, onde tudo começou, né? Que é a parte que começou dentro da questão da Mata Atlântica, e um Jaboatão que veio depois, em 1986, a ser chamado de Jaboatão dos Guararapes, que é justamente a parte litorânea de Jaboatão, né? Eram prazeres, então tudo acontecia no centro, que hoje há uma fala, né? Vou a Jaboatão Centro e vou a Prazeres. Então, Nossa. Prazeres é ir à praia. Vou Uhum. a Jaboatão Centro é ir para este centro, que hoje é o centro histórico, é onde estão os patrimônios, né, Culturais. edificados mais antigos e culturais, né? Então, ali em cima é a casa do Leão Coroado, ali uma feira livre. Hoje essa feira não existe, ela está mais para frente, né? E essa casa do Leão Coroado, que foram pessoas de famílias
tradicionais da época, né? Embaixo, à esquerda, nós temos a igreja que fica à beira-mar, na Praia de Piedade, que é o convento dos Carmelitas. Ainda funciona como convento dos Carmelitas. E ali é uma ponte no centro de Jaboatão, que Jaboatão tem um rio, que na época era assim, hoje ele está mais sofrido. Mas Jaboatão é cortado pelo rio Jaboatão, né? Uhum. Ele vai cortando, ele vem lá de cima, passa pelas cidades próximas, e essa aí é um momento, uma ponte no centro da cidade que corta o centro a um bairro, né? No centro da cidade. Então, é assim, Jaboatão. O ontem e o hoje. Olha, Eita! esse é um cartão postal, vai. Desde aí nós estamos no centro, no coração do Parque Histórico Nacional dos Guararapes. Eu falo com muita ênfase, porque este é um lugar que eu sempre que preciso de paz, eu vou até lá e fico meditando neste local. Ainda é assim. Que bom que a gente tem essa preservação, né? Aí está a igreja, a gente está vendo numa posição de fundo, né? A igreja de Nossa Senhora dos Prazeres, né, que chegou, que foi a igreja, ela foi doada, né, no século XVII, depois dessas batalhas, como ação de graça, como presente, né, ao comandante, né, o André Vidal de Negreiros, ao Henrique Dias, que foram os que lutaram, né, nessa, ao general Barreto de Menezes. Então, essa igreja, ela tem um valor histórico muito grande, ela tem uma coleção de azulejos portugueses talvez maior do que em Portugal, nas igrejas de Portugal, né? E essa parte dos fundos aí, é um pequeno mosteiro que, desde que a igreja foi erguida, né, desde que construíram, essa igreja foi dada, né, foi concedida aos beneditinos para que eles tomassem conta. Então, até hoje, os beneditinos é quem tratam, né, da conservação e da preservação deste espaço. Hoje, o padre, né, é um monge, Dom Marcos, né, atual administrador, né, paroquial, administrador do santuário, não é mais uma paróquia, é um santuário agora. Mas deixou de ser paróquia. Pois não, pode falar. Aqui de cima, assim, Nilda, é impressionante a beleza que ela é, né? A mata, essa estrada em forma de S, a igreja, parece que é desenhado à mão. É lindo, 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 lindo. Exato. Muito, muito. Parece uma pintura. Aqui temos duas. Nós continuamos no Parque Histórico Nacional aí. Nós temos na nossa direita, nós temos o parque, né? A igreja lá no centro, aquele campo, aquela grama ali embaixo. E aí a gente vê a ocupação urbana pelas laterais do Parque Histórico. E que isso é uma luta muito grande do Exército Brasileiro no sentido de preservar, né? Foi dada essa responsabilidade, né, ao Exército, e eles cuidam com muito esmero, né, desse espaço, para que não haja uma invasão total, porque já houve muito. Eu não saberia te dizer quantos % do parque foi perdido para a ocupação urbana desordenada, né? E do lado esquerdo nós temos a igreja vista de frente com o cruzeiro, que é um registro de todas os templos que eram construídos na época da colonização. Então este cruzeiro que tem essa base, né, com esta base tripla assim, que se colocava na frente e se colocam na frente de todos os santuários, de todas as igrejas, né? Santuário ela se tornou, mas de todas as igrejas. Nós temos
outros patrimônios, né, daqui de Pernambuco, próximo, em cidades próximas, que foram construídos no mesmo período, e eles têm essa característica desse cruzeiro, né? Então, a gente vê duas fases. Uhum. E, Nildo, deixa eu te perguntar, para entrar nesse parque, nessa igreja, paga alguma coisa ou não? O acesso é livre? Não, o acesso é livre, apenas existe como a gente pode dizer, uma portarias, né? Existe uma portaria que é por onde se passa, e é o exército que cuida, mas assim, ele só geralmente pergunta aonde é que vai, porque tem um parque, é um mirante, que é um museu, que foi feito um museu lá em cima, no Parque Histórico, e aí o exército cuida muito bem. Aí pergunta, vai para o museu, vai para a igreja, vai só conhecer o parque? É a pergunta de rotina, né? Mas não há impedimento, não. Qualquer pessoa pode ir. Tá? Não existe impedimento. Um cuidado maior, existe um cuidado para evitar que os caminhões transitem por conta do patrimônio, né? Então, Sim. existe isso, para evitar. Mais carros de passeio. Até na foto aqui tem alguns carros, né? Tem, não, os carros chegam lá, não tem problema não. Tem facilidade de transporte, e às vezes ônibus, porque este espaço é um espaço também de certas romarias. Ótimo. A gente aqui vai falar disso. Temos mais duas igrejas. Essa igreja da esquerda é aquela da foto antiga? Essa é justamente o conventinho, como nós chamamos, né? O conventinho, porque é um convento dos carmelitas, né? Hoje ela está restaurada, eles sempre que podem, eles fazem um trabalho de manutenção, né? E restauro. E ali do lado direito continua sendo a igreja de Nossa Senhora dos Prazeres. Nós temos outras igrejas antigas na orla, mas não foi possível encontrar imagens, né, que pudessem trazer. Então, aí nós temos o Parque Histórico do lado direito, a igreja, e lá embaixo a Orla de Piedade. Ali nós vemos a Praia de Piedade ao fundo, do lado da igreja, né? É uma área bem visitada. É uma área de visitação. Sim, e pelo que eu estou vendo aqui, Nildo, o mar ele é tão bonito quanto as famosas praias de Pernambuco, ou não? Muito, 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 né? Nós temos um litoral bastante atraente, né? Eu acho que o litoral de Pernambuco, depois que passa pela Bahia, vai vindo Sergipe, Alagoas, Pernambuco, e sobe, vai Paraíba, vai ficando cada vez mais lindo, até chegar no Maranhão, né? Então, esse litoral aqui do sul do estado é fantástico. Beleza, ai, que vontade de estar aí, viu? E esta casa, qual a importância dela? Por que você destaca? Esta casa fica... Pois é, uma casa, eu não diria abandonada, uma casa solitária. Ela não está abandonada, não, né? Mas ela está um tanto quanto solitária, ela poderia estar mais bem protegida. Essa casa, ela tem um valor histórico, primeiro por ser uma casa que pode abrigar, que abrigou alguém, né? Que acolheu alguém. E depois porque este alguém que um dia morou aí, mesmo na infância, eu acho que nos 9 a 10 anos de idade, foi um ícone da educação brasileira, né? Que foi Paulo Freire. Nossa. Paulo Freire morou nessa região, né? Esteve, né? Eu imagino, né? Quando eu visitei essa casa, a gente fica imaginando, né? Como era aquela criança que depois tornou-se esse célebre educador, né? Essa pessoa que tão bem representa a educação brasileira no que ela faz, no seu fazer, né? E como ela atingiu, como ele pensou. Talvez essa casa tenha inspirado, às vezes eu fico dizendo que talvez essa casa tenha inspirado Paulo Freire a buscar esse desejo de ajudar aqueles mais distantes, que talvez não tiveram a educação formal no período, né, da sua vida. Então, não é à toa que ele foi em busca de uma possibilidade para não deixar que essas pessoas
ficasse eternamente fora, né? Então, se hoje nós temos a educação de jovens e adultos, eu digo que um dia teve o dedo de Paulo Freire lá no início para dizer: ninguém pode ficar de fora. Eu vejo assim. E só em você falar Paulo Freire já arrepia, já emociona. Eu imagino a Exato, sensação que é de estar nessa casa, de poder entrar, né? exato. Quanto deve ser para nós que somos É. educadores, estar nesse ambiente deve ser o céu, literalmente. Uhum. Perfeito. E é aberta a Muito, visitação, ela muito. ou não? Então, é aberta, ela é aberta. Eu não sei hoje, né? Mas pode ir lá, mesmo que por acaso ela esteja. Não é um museu. Uhum. Eu trabalhei na prefeitura de Jaboatão dos Guararapes nos anos de 2010 a 2015. E aí eu trabalhei na área da cultura e patrimônio. E aí uma das minhas lutas, da luta do grupo, né, era tombar esta casa e transformá-la no memorial. A gente não conseguiu por conta de toda uma burocracia que existe, né, de Sim. vários órgãos. Mas ela está aí, pelo menos sendo cuidada. Não deixaram, não foi demolida. Não, nem pode, nem pode, nem pode. Ainda bem. Aqui, Tá. prédio Eita, amarelo. esse prédio amarelo tem histórias de lágrimas e sorriso, eu sempre digo. É a antiga cadeia, né? Todas as cidades próximas, grandes, o sistema prisional não tinha essa característica de hoje, né? O sistema prisional era mais sucinto, mais, né? Então era uma cadeia mesmo. A cidade tinha uma casa com grades e geralmente eram construídas para esta finalidade ou adaptada, né? E esta cadeia durante algum tempo ficou fechada, né? Porque o sistema prisional passou a tomar outras medidas e há 47 anos passados esse espaço tornou-se o Instituto Histórico de Jaboatão, onde a gente guarda uma memória, né, através de vários ícones, né, aquela tela, né, de Vitor. Nós temos uma réplica dela aí no Instituto e temos de Brenan, nós temos coleções maravilhosas de famílias tradicionais de Jaboatão. Então, o Instituto Histórico conta a história de Jaboatão, de Pernambuco e do Brasil. E para chegar aí é fácil também, é É centro muito histórico. fácil. É no centro da cidade de Jaboatão, bem próximo à estação central do metrô. Desceu do metrô, atravessou a rua, está no Instituto Histórico, numa rua paralela. Deixa eu te E aí eu perguntar, faço, pode falar. eu digo que eu tenho orgulho de, há quase 10 anos, ser membro efetivo do Instituto Histórico de Jaboatão. Eu sou um dos membros que estou lá sempre. Parabéns, parabéns. Deixa eu te Oi, perguntar, Nildo, em um obrigado. dia eu consigo fazer o centro histórico a pé? Conhecer tudo? Ou pelo menos ter o contato? Tem, um dia não, porque geograficamente são distantes. Mas a gente está vendo aqui nas fotos, como, né, a gente tem uma Uhum. ideia, nós estamos vendo as fotos, mas isso tem uma geografia diferenciada. E aí precisa de uma locomoção, né? E aí isso leva tempo, um dia não, mas 2 dias faz tranquilo. Né? Tem 2 dias. Então, quem E aí sabe sabe. eu digo para você, então não se preocupe, quando você vier, estarei sendo o seu Cicerone, né, Ah, o seu guia. combinado, está registrado. Tá? Já está registrado, Não então me pode cobre. voltar atrás. Vamos lá, essas duas casas, Olha, casarões, né? Casarões, Jaboatão dos Engenhos, né? Eu tenho um colega de profissão, professor James, ele é um estudioso, né, da geografia, ele é da geografia e ele tem um estudo sobre os engenhos, sobre a parte rural, sobre o patrimônio. Eu acompanho muito tanto o blog dele como tudo que ele faz, e ele também é membro da academia comigo, né, da Academia de Letras de Jaboatão. E aí tem
dois expoentes, né? O Engenho São Bartolomeu e o Engenho Macugé. Esse engenho da esquerda, é uma casa bem preservada, né? Hoje ainda. O atual proprietário tem um carinho muito grande, ele tem um orgulho muito grande de ter este casarão, né? Onde ele leva as pessoas com muito, sabe? Ele trata esse espaço, né, com um carinho como fosse filho, né? Então, por aí você vê. Sente Aquele orgulho outro do já espaço, né? sente. Aquele outro já não mais, com tanto, sabe, não teve o mesmo cuidado, aquele patrimônio ali, do Engenho São Bartolomeu, onde nasceu o Bolo Souza Leão, que é um elemento da gastronomia de Jaboatão que tornou-se patrimônio imaterial pelo IPHAN, né? E aí, quando parece-me que o dono, né, o Bolo Souza Leão é uma delícia, viu? Quando você vier também, vou levar você para comer. Como que é esse Oi. bolo? É um bolo feito, ele é um bolo quase como um pudim, né, de uma consistência assim, feito com ovos, com gema de ovo, não saberia te dizer, porque ele é muito difícil e eu não tenho muita habilidade gastronômica. Não, mas eu sei tranquilo. que para se fazer, para se fazer o bolo precisa de muitos ovos. Tem ovos, farinha de trigo e manteiga e coisa, mas é uma delícia, você come que certo? E aí tá aí, dois engenhos, São Bartolomeu e Engenho Macugé. Esse da Casa Branca, que esse engenho não existe mais ou existe? Não existe. Os donos da atual, né, da época, depois que o Bolo Souza Leão foi tratado como patrimônio material, que fizeram uma referência ao local onde o bolo nasceu, aí simplesmente ele mandou demolir por uma questão de ganância imobiliária. É triste, é triste. Muito. E aí tem um livro desse meu amigo James, que ele chama de Jaboatão, Memórias Destruídas de Jaboatão. Aí ele conta as histórias de todo o patrimônio que foi destruído. Eu É bem imagino. interessante. Eu imagino quanta história deve ter nesse espaço, né? Tem. Vamos lá, agora vamos para a parte... Aí nós estamos na Zona Sul, na zona litorânea. Isso é a Galeria de Arte, Esquina 40. É uma galeria que é um espaço maravilhoso, que fica na Orla de Piedade. Parece ser num outro espaço, mas é uma pequena chácara, né? A Orla, ela tem essa mistura, né, da praia, das casas de praia, dos casarões, porque Candeias, Barra de Jangada, Piedade, que são as praias daqui do litoral de Jaboatão, durante muitos anos, até a década de 60, eram espaços de veraneio, não eram locais onde havia uma moradia intensa, né? Tinham grandes casas lá, mas eram para os empresários, né? Pessoas que tinham dinheiro e compravam uma casa lá nesse espaço, na orla, para veranear. Com o aumento da população e a especulação imobiliária, todas essas praias deixaram de ser apenas um local de veraneio, passou a ser local de moradia, tanto nobre como popular. E como as comunidades também surgiram, né? Mas Marassane França, que é uma artista plástica da atualidade, né? Bacana, ela transformou parte dessa chácara dela numa galeria de arte. Ela tem um pequeno ateliê onde ela faz um trabalho com barro, né? Ela trabalha com escultura em barro e em aço, um trabalho que ela faz também. E aí é uma exposição, né, de alguns artistas de Jaboatão, e aí nós estamos vendo peças de Nicola e Alex Montalbert e mais das de Marassane França lá no fundo, né? O Nicola, ele é também um Nicola,
é Nicola mesmo, né? Ele tem esse estilo também do barro, que ele faz essas esculturas, ganhou prêmios internacionais e tal. E tem um grupo aqui que chama-se MOVA, Movimento de Valorização da Arte. E eles fazem parte desse grupo. E aí foi uma exposição num evento do Sesc chamado Aldeia Iapoatã. O nome do evento, né, que acontece. Está aí a, E olha a... o detalhe, né? Essas esculturas, é lindo. Dá Uhum. vontade de pegar todas para mim. Ela tem um cuidado e um carinho muito grande. Ela cuida, ela arruma de uma forma tão peculiar, né? Ó, eu vou te contar uma coisa, Nilton. Eu já viajei bastante pelo Brasil, mas em Uhum. Pernambuco foi um dos poucos lugares que eu percebo que o pessoal local tem orgulho da sua cultura. Sabe, você vê que Uhum. as pessoas gostam daquela roupa florida, as pessoas gostam do sotaque, gostam de falar dos espaços. Então, assim, é um dos poucos lugares que eu percebi isso, e não é apenas só a parte do turista. Todo mundo é na rua, é no shopping, enfim. Eu sinto, assim, Uhum. o orgulho do pernambucano com a terra dele. Isso é muito gostoso de ver, né? Talvez vocês não percebam porque vocês moram, são daí, estão dentro né, do sistema, dentro da cultura, mas a gente que é de fora, nós que somos de fora, quando a gente chega em Pernambuco, a gente nota muito isso, desde o aeroporto, nas ruas, assim, as pessoas sentem prazer, é todo mundo com a bandeira do seu estado, vestindo a camiseta, tem a janelinha com a bandeirinha do estado, então, assim, é muito legal perceber o quanto o pernambucano, ele ama a sua terra, coisa que em outros lugares aqui no Brasil a gente não percebe isso. É muito legal isso. Uhum. Verdade. Nós temos, tem até um slogan que falava orgulho de ser nordestino, né? Tinha uma empresa aqui que criou esse slogan, né? Orgulho de ser nordestino. Pois bem, tá aí embaixo essa foto, a beleza, né, exuberante da Mata Atlântica, né? Algumas propriedades que se tornaram dentro hoje do mercado, né? Do mercado produtor do turismo, né? E do entretenimento. Então, algumas pessoas, as famílias foram diminuindo e eles têm estas propriedades e aí eles transformaram em verdadeiros parques de lazer. Então, isso aqui em Jaboatão nós encontramos, né, em algumas casas nessa região mais próxima do centro, saindo para a zona rural. Aí nós encontramos espaços assim, bem preservados, né? Você pode ver que há uma preservação do ambiente e um cuidado em não descaracterizar muito para trazer este espaço aprazível, né? Esse espaço de lazer com piscinas, com tanques para pescaria. Alguns têm riachos, aí tem a pescaria, quiosques, e assim, né? É um lugar maravilhoso. As pessoas vão e alugam estes espaços para festas corporativas e também para grupos familiares, né? Então, são espaços grandes mesmo. Aqui em Jaboatão é comum e nas outras cidades do entorno. Perfeito. E vamos lá, essa parte eu gosto. Tá aí a cultura popular pura, né? Eles misturam as figuras, né, da cultura popular nordestina, eles se aproveitam de tudo. Existe uma dupla, né, um casal que é muito comum aqui nas festas dos folguedos populares do Nordeste, que é o Mateus e a Catarina, né? O Mateus não é bem, eles não chamam bem assim, bem explicado como eu estou dizendo, é Mateus e Catirina, pronto, é assim mesmo. E aí, esta dupla é uma dupla daqui de Jaboatão, que criaram, né, aproveitaram essa deixa da dupla Mateus e Catirina, e eles criaram Mateus e Catilinda, né, que são dois jovens, dois rapazes, né, que faz essa performance, né, dessa figura popular. E aí eles estão em dois momentos
festivos, né? Do lado direito, eles estão no período do folclore, né, com um boi ali no centro, e do lado esquerdo eles estão numa festa tradicional, que é uma festa que acontece no mês de abril, que chama-se Festa da Pitomba. E esta fruta, né, que é uma fruta uma fruta leguminosa, né, que tem um sabor um tanto quanto uma mistura de... Ele é ácido, mas é doce. É uma mistura, assim. A pitomba. Aí, Festa da Pitomba. Eles estão aí representando, né, sendo os ícones da festa e aí mexendo com as pitombas. Então, é Mateus e Catirina, são figuras folclóricas do Nordeste, dos folguedos. Beijão para Aí esses já dois estilizados. artistas, né? Um beijão para esses dois artistas, parabéns. Exato. E deixa eu te perguntar, esse Exatamente. boi-bumbá, é boi-bumbá? É o mesmo do Maranhão? Não é? Não. Bumba, meu boi. Ele eu digo que o boi do Brasil, ele se organiza de acordo com as regiões. O boi de Pernambuco, que é o Bumba, meu boi, tem desde as vestimentas até a indumentária, até o batuque é diferente. E aí eu acredito, né, que o Brasil, pela sua grandeza, ele tem essa beleza de poder se apropriar e ter um registro, uma identidade própria. E eu acho bacana o boi do Maranhão, o boi do Amazonas, né? Que é o garantido e o caprichoso lá de cima, Parintins, e outros, né? Bois Parintins, né? Parintins, lá de cima, isso. Parintins, E aí o boi bumbá do Maranhão, que é fantástico, eu tive a oportunidade de ver alguns, mas os nossos são mais... Eu digo que, como nós somos bairristas, o nosso é mais característico, é mais raiz. Perfeito. Não vamos entrar nessa discussão, mas... Não deixa isso para lá, senão o pessoal de Parintins e o povo do Maranhão vai chegar aqui e dizer que história é essa? O nosso também é. Não, eles têm a característica, a identidade, é aquilo que eu disse. O brasileiro, né, pela sua geografia, pela sua história, eles conseguem dar identidade àquilo que faz. Sim. E uma coisa legal é aquilo que eu estava falando. Você vê na roupa, no vestuário desses artistas, muito da bandeira, da cor de Pernambuco. Você está vendo aí, eles vestiram, formidável. eles transformaram a roupa, né, a roupa, que é uma roupa bem colorida, na bandeira de Pernambuco. É lindo, tá aí, lindo. vai ter desde o chapéu e tudo. Bem, continua aqui. Aí, olha, é mais característico. Aí é o Mateus e Catirina, que é este personagem, que é o personagem original, é assim. É esta pintura de rosto, é essa roupa colorida. E aí esse Mateus e essa Catirina fazem festa nos navios aqui, quando aportam em Recife, é o Bileares. E ele também faz um outro personagem num restaurante marítimo que tem aqui também em Recife, que ele faz a Noite Nordestina, e esse é o Marujo Bastião. Né? É o mesmo ator, né? O mesmo artista, fazendo dois personagens. Ele faz o Mateus, que vai para os navios, e faz o Marujo Bastião num show folclórico que tem num restaurante marítimo aqui no centro do Recife. Então é fácil encontrar esses dois artistas aí em algum evento. Muito fácil, muito fácil. E apesar de trabalhar este aí, Bileares, e a Catirina, trabalharem no Recife e também fora do Brasil, mas todos estes artistas que eu te mostrei são de Jaboatão, dos Guararapes. Perfeito. E essa multidão? Poxa vida, isso é a fé do povo brasileiro, a fé do povo nordestino, a fé do jaboatanense. Isso é uma festa popular, né? É uma festa tradicional, é a festa de Nossa Senhora dos Prazeres,
que ficou registrada desde o final, né, de quando o santuário foi doado, para ela ser na segunda-feira após o domingo de Páscoa. Então, nunca mudaram. É uma festa que tem datas móveis, porque ela começa na segunda-feira, depois aliás, no domingo de Páscoa é a bandeira, né? No domingo acontece a bandeira. E na segunda-feira, depois, uma semana depois, que chama aqui, eu não sei se no Brasil tem essa característica, chama segunda-feira da Pascoela. Tem o domingo de Páscoa e aqui é a segunda-feira da Pascoela. Então ela vai para a segunda-feira seguinte, é uma semana de festa. A bandeira é hasteada no domingo no domingo de Páscoa, né? Quando termina a Semana Santa, aí começa essa festa. E aí na outra segunda-feira termina. E aí tudo isso é lá em cima do Monte dos Guararapes, que hoje é o Parque Histórico. É naquela igreja de Nossa Senhora dos Prazeres. Que eu ia te perguntar lá do parque. E esta imagem que veio de Portugal no final do século XVII é a mesma que está lá. Eles ganharam depois uma outra imagem maior, mas essa é uma imagem de 60 centímetros que percorre em procissão as ruas principais do bairro de Prazeres e não de Jaboatão Centro. É uma briga. E aí nós temos um Jaboatão com 2 santos protetores. 2, como é que nós chamamos de... esqueci. Padroeiros. Então, Prazeres, a área litorânea, tem Nossa Senhora dos Prazeres. E Jaboatão Centro, não queria ficar de fora, tem Santo Amaro em janeiro. Dia 15 de janeiro tem a festa de Santo Amaro. Então, Jaboatão dos Guararapes tem uma característica peculiar. Tem 2 festas de padroeiros e 2 feriados de festa de padroeiro. Né? A segunda-feira, depois da semana do domingo de Páscoa, e 15 de janeiro. Diga. Não, eu fico imaginando para as pessoas... Você estava dizendo alguma coisa. Como deve ser orgulhoso para essas pessoas que levam andor. Não é uma irmandade, não é uma irmandade. Como de costume no Brasil tem muito isso, né? Sim. Não, são pessoas simples que estão ali, que vão passando de ombro a ombro e que tocam e que vão e que têm a fé. Não é uma questão também assim de fanatismo. Né? Você vê que há um respeito, né? Um cuidado, não é fanatismo. É um zelo, né? É fé. É um zelo por aquilo. Eu acredito, eu vou, e é assim. Então, é a festa, isso aí lá, na hora da chegada da procissão, né, ali, aí tem uma missa no campo, porque não dá dentro da igreja, né? A igreja é um santuário pequeno. E aí está o povo e a procissão chegando, passando. Então, se eu for em janeiro e fevereiro, tem festa religiosa em Jaboatão. Se for janeiro, tem Jaboatão Centro. Se for em abril, tem... Em abril. Tá certo, eu que errei as datas aqui. Fevereiro é carnaval. Janeiro, Aqui, meu amigo. Aí a procissão na parte baixa, não é lá, aquela procissão lá em cima, é lá no alto, passando, né, saindo. E aí são as ruas da parte baixa do bairro, né, de Prazeres, onde a procissão passa, com as bandeiras das associações e tal. E lá o andor, né, com a imagem muita gente, milenar, né? Quase. Muita. O povo para. E há uma característica de se usar branco, viu? Pode ver que há uma forte tendência do branco e do azul. Mais do branco. De Nossa Senhora, né? É mais o branco. Então tem sempre alguém com a camisa, com uma roupa, etc. Fechamos. Eita! Que aula de história, hein? Não foi só turismo. Marcos, eu queria... Pode falar. Veja mesmo, em 2015, eu escrevi um poema ao Monte dos Guararapes e eu queria encerrar
se estamos encerrando, eu queria encerrar com ele. Por É uma favor, homenagem, por favor. é uma homenagem ao Monte dos Guararapes, né? Pelos 422 anos de emancipação da cidade, no ano de 2015. E aí eu trouxe o nome de Montes e Amantes. Só Né? antes de você declamar o poema, só queria te perguntar então assim, ô, Nildo, qual é o segredinho da cidade? Ou seja, se eu vou para Jaboatão, o que que eu não posso perder? Ou para experimentar, ou comer, ou ir a algum lugar? Qual é o segredinho seu da cidade? Olha, eu diria, né? Eu diria que aqui em Jaboatão nós temos de tudo que nas outras cidades próximas tem. Mas eu digo que os caldos daqui, eles têm um tempero diferenciado. Eu não sei o que é que eles fazem. Até porque, nós temos uma região de orla, aí tem os frutos do mar. Nós temos lagoa aqui, uma lagoa que faz a desembocadura do rio Jaboatão com o mar. E esta é uma região que tem muito mariscos. Eu não sei se você sabe o que... Frutos do mar, que são coisinhas Sim. miúdas, né? Então, frutos né? E esses frutos do mar são colocados, são transformados em caldos que levam esses frutos. Então, eu acredito que uma das características são os frutos, os caldos que têm frutos do mar como elemento. Claro que nós temos uma gastronomia rica de peixes, mas peixe em todo lugar tem. Eu diria que você que vem a Jaboatão, sobretudo nessa parte da orla, não pode voltar sem tomar os caldos, né, de frutos do mar, sururu, bobó de camarão, peixada, e por aí vai, sem contar com o delicioso caldo de feijão, né, que também é uma delícia. Mas estes que eu estou falando, você não pode voltar sem fazer essa degustação, né, Perfeito. maravilhosa. E os peixes, aí depois vem os peixes fritos que fritam na beira-mar, na orla. Então, é uma coisa maravilhosa, né? E Então, como sobremesa, o bolo. o bolo Souza Leão, tá? Você falava dos coloridos. Aí hoje eu quis fazer uma homenagem ao colorido. E aí eu Tá lindo. gosto, sou eu que faço, viu? Sou eu que faço. Nossa, Sou um artista artesão. completo. Você é um artista como historiador, enfim, é artista, é artesão, você é completo, você é completo. Nildo, antes de você ler, então, o seu poema para nós encerrarmos, eu quero te agradecer. Obrigado por esta 1 hora, foi prazeroso. Eu tenho certeza que despertou a vontade de conhecer a tua cidade. Se você for a Pernambuco, Olinda, faz esse desvio um pouquinho, não vai se arrepender. Obrigado, obrigado mesmo. Que a tua luz continue sempre brilhando como sempre, que você continue sendo sempre essa pessoa fantástica e formidável, tá bom? Um beijo. Muito Obrigado. obrigado por tudo. Beijo. Para quem nos acompanhou, muito obrigado. E no próximo, a gente volta com outra cidade. E para fechar, o poema desse mestre de Jaboatão. Montes e amantes, Guararapes dos montes, morros e mirantes, Guararapes das palmeiras, cajás e canaviais, Guararapes dos córregos, vielas e recôncavos, Guararapes do índio, negro e branco, Guararapes dos rios, lagoas e praias, Guararapes das festas, do profano e da alegria, Guararapes dos cocos, batuques e afoxés, Guararapes dos cantos, recantos e encantos. Somos gratos pela beleza exuberante da Mata Atlântica, dos mangues e canaviais. Eis aí o meu Jaboatão, que o Monte dos Guararapes esteja sempre a nos proteger. Obrigado. Bravo! Parabéns, parabéns, parabéns. Que lindo! Isso está no meu livro que chama Mosaico, né? Um dos poemas do meu livro Mosaico.
Não tem mais o que dizer, só agradecer. Parabéns, meu Obrigado, amigo, meu obrigado. poeta, meu artista. Obrigado, obrigado. Tchau. Tchau.